Não existe um mínimo indício de sugestão de que os apóstolos se dirigiam a imagens para chegarem a Deus. Aliás, eles combateram esta prática de maneira enfática. 1 Timóteo capítulo 2, o versículo 5, nos diz assim: porque há um só Deus. Veja, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, porque o único que pode ouvir oração, ele tem poder para responder, ele está em todo lugar e sabe de todas as coisas, é somente o Deus Criador dos céus e da terra, e não uma imagem, ok? Alguns dirão assim: olha, eu pedi certa coisa num determinado momento a uma imagem, eu rezei a ela e eu fui atendido por aquela imagem. A pergunta que fica é: será mesmo que foi a imagem que respondeu? Será que foi a imagem mesmo que agiu de acordo com o que a pessoa pediu? Veja o que diz o profeta Oséias diante dessas alegações. Oséias capítulo 4, o profeta diz, versículo de número 12. O meu povo consulta a sua madeira e a sua vara lhe responde. Então a pessoa diz: olha, eu consultei e fui respondido. Olha o que o profeta Oséias conclui: porque o espírito da luxúria os engana. Esta aparente resposta, o que o profeta Oséias está dizendo, é que é produção do engano. Do engano. O povo diz ter respostas, crendo que a imagem está agindo a seu favor. Esse espírito de engano leva as pessoas ainda mais para as trevas, ficam mais cegas, cativas e distantes de Deus. E Deus diz: quem está respondendo é um espírito da luxúria, está enganando eles. Nós podemos ver aqui claramente as trevas, o inimigo, o adversário, o próprio Satanás influenciando, enganando e deixando cada vez mais as pessoas cativas e distantes de Deus. Livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 2, a partir do 2 até o 5, nos ensina assim: eu sou o Senhor teu Deus. Deus está falando. Ele está dizendo aqui claramente: eu sou o Senhor teu Deus. É uma palavra para a nação de Israel, os descendentes de Abraão, os hebreus. E ele fala: eu tirei vocês da terra do Egito, da casa da servidão. Os descendentes de Abraão foram escravos lá. E o Senhor diz: não terá outros deuses diante de mim. Mais uma vez: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. O Senhor diz assim: por que vocês não devem fazer isso? Está no finalzinho lá, do versículo 5. O Senhor explica, ele deixa claro. Sabe por que vocês não devem fazer isso? Ele diz assim: porque eu sou o Senhor teu Deus. Ou seja, o que Deus está deixando muito claro é: eu é quem mereço ser adorado. Quando vocês se curvarem, quando vocês confiarem, ou desejarem confiar, qualquer pedido de oração, qualquer ação de graça, qualquer necessidade, culto, louvor, olha, sou eu. Eu não divido a minha glória com ninguém. O Senhor, ele é taxativo. A igreja cristã, no início dos anos 300, ela foi assaltada de seus ideais cristãos. Quando ela viu a idolatria invadir a igreja
por meio do líder Constantino, o romano Constantino. Este homem se declarou cristão por conveniência política, era conveniente para ele ter o apoio de todos, e ele instituiu o cristianismo como religião oficial em Roma. Então ele declarou assim, olha, a partir de hoje, a religião oficial de Roma é o cristianismo. O que acontece é que de perseguidos, os cristãos, de perseguidos, repentinamente eles foram aceitos. Inclusive, começaram até a receber benefícios de Roma, do governo romano. O cristianismo, então, em pouco tempo passou a ser tido como uma moeda de troca. Virou religião oficial do Império Romano. O que acontece é que todos os moradores foram declarados cristãos. Agora veja bem, o portão de entrada ao cristianismo não era mais a conversão, e sim a simpatia e a conveniência ao cristianismo. Porque até então, a pessoa, para ser declarada cristã, ela precisaria se converter ao Senhor, entregar a vida a Ele, como você fez, você que é um cristão, como eu fiz. Mas daquele momento, a partir daquela declaração, não era mais necessário a conversão. Se antes os cristãos eram perseguidos, a partir daquele momento, eles começaram a receber aplausos. Por ser a religião do governo, esta mistura política com assuntos de fé trouxe seríssimos prejuízos espirituais para a igreja. Por quê? Porque sem conversão, as pessoas poderiam chegar da forma que tivessem, com todos os seus pecados, as suas propostas religiosas, os seus adereços religiosos e do paganismo, os seus amuletos, suas imagens, crendices e idolatria. E não precisava de conversão. Ou seja, nesse sistema religioso, todos eram cristãos. Assim, o paganismo entrou na igreja, os templos foram ornamentados com imagens e o culto, que até então era em espírito e em verdade, ele foi abandonado. Os cristãos autênticos, eles não aceitaram esta adulteração. Eles foram perseguidos, foram aprisionados e declarados hereges. Então veja, o cristão verdadeiro se desvencilha de toda proposta que descaracteriza o que Deus falou na palavra dele. Cristão verdadeiro desconstrói todo o corpo de ensino paralelo e reconstrói as suas convicções tendo como base a Sagrada Escritura. Cristão não se dirige à imagem. Seguidor de Cristo não confia, não venera, não cultua, não adora e também não tem imagens. A sua confiança, adoração, esperança, zelo, culto, oração são centralizados somente na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E não cabe, de forma alguma, na fé cristã, a imagem. O Senhor tem náuseas, porque a pessoa chega diante dele com uma outra proposta, que não aquela que ele revelou ao mundo, ou seja, o Senhor Jesus Cristo. É somente ele, e sem ele não há salvação. Amém?